Na liderança do Grupo 3 do quadrangular final da Série C, a Ponte Preta vive um dos momentos de maior tranquilidade da temporada dentro das quatro linhas. Sob o comando de Marcelo Fernandes, são 5 vitórias consecutivas e apenas um gol sofrido na vitória sobre o CSA. O treinador não só conseguiu superar as saídas de peças importantes, como também aumentou o aproveitamento da equipe. Não vai achar que nessa fase vai ter jogo de bonito, cruzamento, chute a gol, que é difícil. Os times que jogam fora vêm para não perder, os que estão em casa estão tentando de todas as maneiras. E a gente tem que estar precavido contra tudo isso, é o que eu falo. Não podemos se perder, de repente, numa euforia de querer fazer o gol e chegar aqui e tomar um gol. Então a gente tem que saber que todo ponto é importante. Por mais que não venha a vitória, o ponto somado sempre é importante. Apesar do ótimo momento vivido dentro de campo, fora dos gramados, a situação da Ponte Preta segue sendo motivo de atenção. Na saída da vitória sobre o Brusque no último domingo, o elenco da Macaca desabafou a respeito dos salários atrasados. De maneira nenhuma, vocês estão vendo, mas é difícil jogar com 100 dias de salário atrasado. Essa semana foi muito difícil para mim, eu fiquei muito triste, muito abatido, porque mais uma semana e nada aconteceu do salário, mas orando, pedindo a Deus, e o Senhor deu graça para poder chegar aqui até hoje, e eu espero que para sábado que vem a gente consiga alguma coisa, que saia alguma coisa. O elenco se reapresentou nesta manhã de terça-feira no CT Jardim Eulina e iniciou a preparação para enfrentar a equipe do Náutico, que parecia ser o time a ser batido nesta Série C. Mas no último sábado, o clube pernambucano perdeu para o Guarani por 2-0, voltando a sofrer 2 gols na mesma partida depois de 12 jogos. Com a vitória sobre o Brusque e a derrota do Náutico, a Ponte Preta se isolou na liderança do grupo, com 6 pontos, 3 a mais que o Timbu e o rival Campineiro. Com a tranquilidade da liderança, Marcelo Fernandes tem 4 dias para preparar o elenco e buscar a 6ª vitória seguida, desta vez no Estádio dos Aflitos, onde a Macaca venceu o Náutico na primeira fase por 1-0. O nosso trabalho semanal é exatamente esse, lógico, trabalhando contra o adversário, a gente estuda bastante o adversário para poder surpreendê-los e também fazer aquilo para que a gente não seja surpreendido, né? Então, esses jogadores, o mais importante é a concentração. Hoje a 2ª vitória num quadrangular dificílimo, onde tem outras 3 equipes dificílimas. Não ganhamos absolutamente nada. Nós temos que manter o nosso padrão de treinamento. O Náutico tem desfalques importantes para esse jogo. O Patrick Alain saiu contundido do jogo de sábado. Contusão, joelho difícil. Não recupera. E é um dos melhores jogadores do time, né? E tem o outro lá, o Carlinhos, que nem jogou no sábado, né? Zagueiro, porque se contundiu no treino, contusão muscular. Também 20 dias inativo, não tem condição de jogar. 2 desfalques importantes. Mas volta o João Maestro, que não jogou porque estava suspenso, foi expulso diante do Brusque. Só que o Matheus Silva não pode jogar, ele pertence à Ponte, a menos que o Náutico pague uma multa de R$1 milhão. Mas o Náutico não vai fazer isso. Não vai pagar. Até porque o Matheus Silva foi muito mal na partida contra a equipe do Guarani. Ô Breno, e na Ponte, tem algum desfalque, tem alguma baixa para este jogo? Por enquanto não, Batista. O Léo Oliveira saiu sentindo, né? Claro, a Ponte não divulga o que acontece durante a semana nos treinamentos. Vai ser melhor avaliado pelo departamento médico durante a semana. E o Léo Oliveira é um jogador importante nesse meio-campo da Ponte. Mas, por outro lado, o Rodrigo Souza pode ser que volte a ficar à disposição do treinador. Ele que vinha bem, sentiu uma contusão. Se o Léo Oliveira não puder jogar e se o Rodrigo Souza puder jogar, é uma boa substituição para o treinador fazer nesse jogo fora de casa, até porque, como eu disse, o Rodrigo Souza vinha bem, né, Batista?
E amanhã, 8h30 da manhã, os jogadores vão conceder entrevistas. A Ponte não divulga quem é que vai dar entrevista, mas a assessoria de imprensa informou que será amanhã, às 8h30 da manhã. E deve jogar, né, só para falar do Náutico, deve jogar, formando a dupla de zaga com o João Maestro, deve jogar o Igor Fernandes, porque o Ryan, que foi muito mal também diante do Guarani, também está contundido. E aí, esse menino aí é o lateral esquerdo, né? E aí ele coloca um menino, um baixinho lateral esquerdo lá na fumaça. Provavelmente vai ser isso mesmo. Porque ele não tem opções, né? O Matheus não pode jogar. O Ryan tá... Aliás, será que o Ryan tá machucado? Será? Ele deu aquele... Não, você disse que não... É um reforço gigantesco para o Náutico o Ryan não jogar. Gigantesco. E eu acho seria que não vai bom jogar, para a Ponte que ele pudesse. Seria ótimo que ele estivesse em campo. Infelizmente, com todo respeito à gente, mas está em péssima fase. E o Matheus Silva também foi um desastre. Então, aí é um ponto positivo. Mas o Léo Oliveira não jogando... E ele sentiu o adutor, né? A dinâmica do meio campo muda completamente. Depois o Rodrigo, beleza. Que é outra característica. Ele não fica com a bola, ele não arrasta o jogo. É diferente a característica. Lucas Cândido, má fase. Então acho que vai jogar o Rodrigo. Tomara que o Léo Oliveira jogue. Se não jogar, tem que jogar o Rodrigo. Qual é a logística, Breno? A Ponte vai fazer um treinamento a pronto lá em Recife ou não? Bom, Batista, a Ponte ainda não confirmou, né? Existe a possibilidade da Ponte Preta viajar com um dia de antecedência. Normalmente viaja um dia antes, por exemplo, viaja na sexta para encarar o Náutico no sábado. Mas existe a possibilidade de viajar na quinta-feira para fazer um treinamento na sexta, porém ainda não foi confirmado, Batista. O Guarani usou uma logística parecida com essa, só que não ficou no Recife. Ficou lá no CT do Retrô, que aliás é um hotel, né? Tem uma estrutura fantástica, centro de treinamento, tem campo para treinar e tem também os quartos lá, os alojamentos. 30 quilômetros de Recife. Viajou para jogar. Não sei se o Guarani fez isso, né? Pode ser que a Ponte faça também ou não. Seria interessante, porque é aquilo que eu estava falando, né? Você fica todo mundo lá aglomerado, não precisa sair do espaço para ir treinar, porque normalmente você fica em hotel, vai treinar no CT do esporte, lá no Arruda, né? Normalmente é isso. Mas quando tem essa possibilidade aí, seria interessante ficar lá no centro de treinamento, e aí tem tudo ali, né? O hotel, o campo, a refeição, fica tudo junto, é melhor. Agora, tem que ver também se a Ponte vai 2 dias antes, né? Que nem o Breno falou que ainda não foi divulgado. Que para mim seria o ideal. Né? Porque lá o clima, a atmosfera, lá não é fácil não. O ideal seria viajar com antecedência, tá treinando lá no CT do Retrô ou do Esporte, seja lá de Quito, Santa Cruz, tudo. O problema é a Ponte conseguir financeiramente bancar isso, né? Então o ideal é ir com 2 dias. A Ponte vai ter condição financeira de fazer isso? Não sei. Eu tenho uma dúvida, né? Porque a CBF paga o deslocamento. São 30 passagens e mais a hospedagem para 30 pessoas na delegação. Eu não tenho essa informação. Eu só tenho uma dúvida se viajando um dia antes, não sei se o Breno tem essa informação. Se tiver, por favor, pode passar, né? Eu acho que não. Se viajando um dia antes, porque aí é uma diária a mais, se a CBF paga ou não. Eu imagino que não, Batista. Eu vou até confirmar essa situação. No caso do Guarani, por exemplo, eu não sei qual foi o acordo com o Retrô, mas o Guarani ficou hospedado, inclusive no CT do Retrô, né? Treinou lá e ficou hospedado lá. Eu não tenho essa informação. Eu acho, só com palpite, tá? Eu acho que a CBF não paga esse dia a mais. Então, mas só que, por exemplo, que nem o Breno traz essa informação, vai ficar lá no CT do Retrô. Quanto que vai ficar essa viagem, se fosse ficar lá em Boa Viagem, por exemplo? Vai ficar tanto. Dá para fazer o mesmo valor ficando 2 dias aqui no centro de treinamento? Não, mas aí dá, ué. Aí tudo bem, entendeu? Mas viagem assim, eu tenho quase certeza que não, é um dia antes do jogo. Batista, eu já tenho informação aqui, a Ponte treina sexta de manhã e viaja na hora do almoço. 12:00 viaja para Recife.
Então a Ponte não vai antes, né? Não. Então realmente é o problema do dinheiro, da grana. Custa dinheiro, Batista. E não é barato. Dinheiro. Claro que não. Não é claro barato. que não. Vai usar só as passagens. Vai usar a logística da estadia. CBF, É o que temos para o momento. Não está errado também, né? Não. Claro que seria importante usar um dia antes, como fez o Guarani. Foi importante, o Guarani ganhou. Sim. Agora, mas não ganha com jogo. Problema financeiro. Mas isso não ganha jogo, tá? Você ir 2 dias antes ou 1 dia antes, você não ganha jogo, né? Isso não ganha jogo, mas seria importante, não tenha dúvida. Vocês, só para finalizar, vocês poupariam algum jogador para esse jogo? Por exemplo, Elvis. O Elvis está jogando todas, está permanecendo quase que o jogo inteiro, para depois no jogo da volta ter o cara inteiro para realizar o jogo em Campinas, porque joga lá, aí no outro final de semana joga contra o mesmo Náutico em Campinas. De jeito nenhum. Eu não pouparia ninguém. A Ponte tem chance de chegar aos 9 pontos, Batista. Isso pode ser o jogo do acesso da E Ponte. tem a chance também do Náutico encostar com 6 também. Exatamente. Você não pode abrir mão de resultado. Pode abrir nenhum. não. Eu não abriria também nenhum. Correndo tudo mal, a Ponte pelo menos um empate tem que trazer para cá. Exatamente. Portanto, não pouparia ninguém. Nem eu. A mesma coisa. E você, Breno? Eu não pouparia ninguém por 2 situações. A primeira é essa, que com 9 pontos a Ponte pode praticamente garantir o acesso. E a segunda, a Ponte está pensando também na final, né? Até porque campeão e vice vão receber um dinheiro a mais. E seria muito importante para a Ponte ser campeã da Série C. Então, eu acho que não tem que poupar ninguém. Pouco mais de 2 milhões de reais para o campeão e também para o vice. Uma outra questão, aliás, com relação ao Elvis, ele foi comemorar, a imagem é muito bonita, ele subindo no alambrado e comemorando com a torcida da Macaca. Tomou cartão amarelo. Pô, é brincadeira um negócio desse. O cara tá comemorando o gol, não tirou a camisa. Se tira a camisa, eu concordo em dar o cartão, porque não tá com a indumentária, né, o fardamento. E aí o cara não tirou a camisa, ele foi lá comemorar. O futebol vive em função do quê? Do gol. Sem gol não tem nada, não existe nada no futebol. Claro, tem o drible, tem o passe e tal, mas o que define 3 pontos, campeão, o que define o time que sobe é o gol. Aí o cara vai comemorar o gol, pá, cartão amarelo. Um cartão amarelo como esse poderia custar a permanência dele no jogo. Comete uma falta de cartão e vai ser expulso. E também vai acumulando cartão. Pode estar no jogo decisivo fora do time por causa de um cartão como esse, que o cara foi comemorar o gol. Olha aí, a festa que ele está fazendo com a torcida. Então, como que o cara pode ser punido por um negócio desse? Eu não concordo, acho que isso é uma aberração no futebol. Volto a repetir, tirou a camisa, cartão. Agora foi comemorar, está comemorando, está dentro do campo, ele não saltou o alambrado. Ele não pulou lá no meio da torcida, não. Ele ainda continua dentro do campo. E a outra situação que eu queria discutir rapidamente com vocês é se o técnico Marcelo Fernandes deve usar 3 zagueiros nesse jogo diante do Náutico. Não. O esquema tático para mim da Ponte tem que ser exatamente o mesmo do derby, exatamente o mesmo da partida contra o Brusque. 4-4-2 com variações para o 4-3-3. É desta maneira que eu jogaria. E não dá para mexer, Batista. Tá dando certo. Tá dando certo. Eu também não mexeria. Ganhou fora de casa, ganhou jogando em casa, né? Não mexeria também. E tomara que o Léo Oliveira possa reunir condições. Ele que saiu com a mão no adutor, né? E adutor é complicado. Mas tomara que ele reúna condições para ser o mesmo time. Marcelo Fernandes tem 5 vitórias. Ele estabelece um recorde... Em 5 jogos, né? Em 5 jogos. 5 vitórias em 5 jogos. O Sérgio Guedes conseguiu também 5 vitórias em 5 jogos. Só que uma vitória lá em 2007, ele era auxiliar.
assumiu o time como auxiliar em 2007, o último jogo de 2007. Aí em 2008, no Campeonato Paulista, a Ponte foi finalista. Aquela decisão contra o Palmeiras, ele conseguiu 4 vitórias seguidas. E para você, Breno Beretta, 3 zagueiros contra o Náutico ou não? Para mim não, Batista, eu acho que o Marcelo não tem que mexer no que tá dando certo. Em relação ao Elvis, veja só, né? O Elvis é um dos jogadores que mais tem identificação com a torcida, esse tempo todo que ele tá. É difícil hoje em dia um jogador em Campinas ter identificação com a torcida, porque vira o ano, já sai do clube. E essa aproximação que é tão legal como o Elvis teve no momento do gol, banalizada aí por conta de um cartão. Não era para ser assim, né? A arbitragem deveria ter discernimento também.